Olá, meus amores. Nesta etapa da nossa restauração, hoje nós vamos fazer o polimento e a pintura do corte da nossa Bíblia. Para fazer esse processo, a gente vai usar esse equipamento aqui, que é a prensa, A prensa de madeira. Essa prensa eu confeccionei ela aqui na minha casa com meu marido, mas ela pode ser encontrada aí em vários lugares para vender. Você pode comprar ela na Shopee, pode estar comprando no Mercado Livre, Vários lugares você encontra essa prensa. Para quem não tem a prensa, você pode estar usando 2 pedaços de madeira e colocando um peso em cima, para que você possa estruturar, Dar aí uma sustentação para o miolo da sua Bíblia e assim vai facilitar para você fazer o polimento e fazer a pintura da Bíblia. Essa Bíblia aqui eu vou usar para lixar ela. Essa lixa de madeira com a numeração aí que eu mostrei para vocês, 320. E o processo ele é bem simples, consiste em alinhar a Bíblia na nossa prensa, tira um pedaço pequeno da lixa e aí o milagre vai acontecer. A gente percebe que a Bíblia ela já vai ficando bem limpinha. A diferença é muito grande, é instantânea, gente. A gente vai passando aí, Ela não precisa colocar muita força. A lixa por si só já vai fazendo o trabalho, sem que você precise, exercer muita força sobre ela. Não é força, tá? É só o movimento contínuo de lixar, o corte aí da nossa Bíblia. A gente vai precisar repetir 3 vezes esse processo. Tira a Bíblia, aí alinha a outra parte. Essa aí foi a parte lateral. A gente vai alinhar aí a parte de cima e depois a parte de baixo. E reparem aí que sai bastante pó, da nossa Bíblia. Vamos fazer o alinhamento. Aqui ela precisa estar bem certinha, tá? A gente vai colocar aqui, tentar buscar a melhor posição para que ela fique bem retinha. Vamos aqui prender a nossa Bíblia na prensa e fazer novamente o mesmo processo. Vamos procurar um ângulo aqui que vocês possam ver. Eu vou passar aqui só de um lado para vocês verem melhor a diferença. Olha só a diferença. Como fica muito grande a diferença. Esse processo aqui, ele é super importante na nossa restauração. Apesar de que tem pessoas que preferem não fazer esse processo. Eu, pessoalmente, acho que não compensa você fazer uma capa bonita na sua Bíblia, Colocar aí uma capa, fazer outros processos e deixar essa parte lateral da Bíblia desalinhada, deixar ela feia, suja. Então, eu prefiro fazer o processo completo, porque os detalhes, eu acho, na minha opinião, os detalhes fazem muita diferença, Isso agrega muito valor ao meu trabalho. Para mim, o resultado só fica completo e bom se a gente realmente observar todos os detalhes. E aí eu não abro mão de fazer esse processo de polimento e o processo de pintura. Então, se a Bíblia estiver desalinhada, tem algumas Bíblias que ficam tortas, nessa parte aí, algumas folhas que ficam muito desalinhadas, isso fica muito feio. Então, eu prefiro fazer todo esse processo. Aqui a gente já está fazendo a última parte, a parte de cima, já fizemos a lateral, a parte de baixo e agora é a parte de cima. Meninas, não reparem a dificuldade que eu tô tendo, para encontrar um ângulo bom para vocês, mas eu acho que deu certo. Aqui a gente finalizou o nosso polimento. Eu vou mostrar para vocês como ficou e a gente já começa com a pintura. Vou trazer para vocês também a pintura da Bíblia e nós também vamos usar a nossa prensa. Para a pintura, tá aqui, a gente vai usar a tinta guache, isso é tinta comum, tinta escolar, diluída em água. Eu coloco um pouco de água, ela fica bem liquidazinha, tinta, e também coloco um pouco de purpurina, tá? Essa purpurina é opcional, eu já tinha ela aqui em casa e eu gosto de usar porque ela traz um brilhozinho aí a mais para nossa tinta.
Só faço a mistura simples, um pouquinho de água, só para deixar um pouquinho mais líquida. Quanto mais líquida a tinta ficar, melhor fica a aderência dela no corte da Bíblia. Só que a gente não pode exagerar no líquido, né? Para não molhar as folhas, porque não fica bom. Então, um pouquinho de água, dilui a tinta um pouquinho e pode usar. Aqui eu tô fazendo a minha primeira demão. Eu tô usando aqui um pincel. Esse pincel, ele é pincel para maquiagem, mas você pode utilizar o pincel para pintura normal. Eu uso de maquiagem porque ele tem as cerdas menores e mais macias, e isso me dá um melhor resultado nessa pintura. Por isso eu prefiro usar o pincel de maquiagem, mas se você não tiver, pode usar o seu pincel de pintura convencional. Para pintar a Bíblia, a gente vai precisar fazer, provavelmente você vai precisar fazer de 3 vezes, como a gente fez no polimento. Porém, como a minha prensa ela é um pouco mais larga, eu consigo pegar a Bíblia quase toda, ó, como vocês conseguem ver aí. E isso me permite pintar de uma vez só, sem precisar tirar a Bíblia e colocar a outra parte. Eu consigo pintar ela só de uma vez, ó. Olha só como ela tá bem prensadinha. Faltou só um pedacinho para a prensa cobrir a Bíblia toda. E aí eu termino a minha primeira demão, passo ela na lateral, passo na parte de cima, passo na parte de baixo e já venho com a segunda demão. Não aconselho fazer 3 demãos, porque vai ficar muito grossa a camada de tinta e isso faz com que a tinta da lateral saia com mais facilidade. Por isso, eu dou 2 demãos. Estou fazendo com a tinta nessa cor azul, porque a cliente queria um corte colorido e esse azul combina com a capa que nós vamos colocar na Bíblia. Mas a gente pode fazer a douração convencional. Inclusive, eu vou trazer um vídeo para vocês com essa douração, deixando aí dourado ou prateado as laterais da Bíblia, que é a forma mais convencional de pintura. E depois é só aguardar uns 5 minutinhos e tá pronta a nossa pintura do corte da Bíblia. Então, amadas, assim ficou a nossa Bíblia. E no próximo vídeo a gente vai finalizar a nossa série, mostrando para vocês a montagem e aplicação das capas dessa Bíblia. Um pincel de pintura. Eu vou passar essa cola nessa parte da lombada. É necessário que a gente passe bastante cola, não precisa ter pena. Esse processo aqui é que vai garantir que o nosso miolo vai ficar bem reforçado. E aí depois eu vou estar utilizando um pedaço de papel. Eu venho com um pedaço de papel da mesma largura e mesma altura da minha guarda. Colo esse papel, fixo ele aqui. Depois de fixado, eu vou aguardar ele secar, porque ele vai me ajudar a dar essa sustentação. E aí, logo após, eu venho com a aplicação do meu cabeceado, aqui, que a gente aplica também na lateral da Bíblia, e também da minha fita marca-páginas. Vou colocar a fita aqui, vou fazer aqui a medição dessa fita. Lembrando que eu deixo um pedaço considerável na parte de baixo, para a gente fazer um detalhe, um pequeno chaveiro, que eu sempre faço. E depois também vou trazer vídeo ensinando a fazer esse pingente. Eu uso a mesma cola Brascoplast para estar aplicando aqui o cabeceado. Eu vou aplicar um na parte de cima, outro na parte de baixo. Para quem não tem acesso a esse cabeceado, pois ele não é muito fácil de encontrar, a gente pode também estar usando elástico. Nesse caso aí, eu estou usando elástico. Eu comprei num armarinho, é muito fácil de encontrar esse elástico. Eu tô usando o preto, porque eu não tinha o azul dessa mesma cor, mas como ele não fica muito aparente, ele não tem muita diferença, né, nessa questão da cor. Mas sempre que eu posso, eu uso da mesma cor da pintura, tudo combinando com as cores da Bíblia. Porém, nesse momento, eu optei por usar esse preto.
Esse elástico que a gente compra para colocar em peça íntima. E todo armarinho de costura tem. Ó, fica bem coladinho aqui. Eu tenho aqui na parte de cima e na parte de baixo. E tenho também a minha fita. Eu já colei a minha fita marca-páginas aí. Reparem que eu deixei um pedaço considerável embaixo por conta do nosso pingente. Agora eu venho com a nossa guarda. Eu fiz aqui uma guarda no mesmo tema da capa. A guarda eu imprimi no papel 180 gramas, papel offset 180. Cortei ele exatamente das mesmas medidas da Bíblia, diferente da capa, porque a capa a gente cortou 1 centímetro a mais na altura. Na guarda, que precisa ser um papel acima de 120 gramas, eu não posso usar um papel mais fino, com gramatura mais baixa. Eu vou cortar ele. No meio, eu vou tirar bem aí do meio, depois que eu medir o tamanho certo, eu vou tirar no meio meio centímetro. Vou fazer uma dobra de meio centímetro. Essa dobra, ela me ajuda na hora de abrir a minha Bíblia, né? Ela me dá uma facilidade para abrir a minha Bíblia. E assim, é muito importante a gente observar aí esses detalhes. Essa parte de meio centímetro é a parte onde eu vou aplicar a cola e colar na minha Bíblia, colar a guarda na minha Bíblia. Para fazer a colagem dessa guarda, eu vou usar a mesma cola Brascoplast que eu usei lá no começo do vídeo. Eu gosto muito dessa cola. Eu vou aplicar ela na Bíblia. Por ser uma cola de contato, a gente precisa deixar um tempinho para que ela seque. É importante a gente aguardar esse período de secagem. E também é muito importante lembrar de passar nas duas partes. Toda cola de contato, ela precisa ter cola nas duas partes, nas duas superfícies. Então, eu passo tanto na Bíblia quanto na guarda. Na guarda, como eu falei para vocês, é só nesse espaço de meio centímetro. Espero um tempinho para que a cola seque, para eu ter o resultado perfeito dela. E aí eu venho e faço a colagem. Eu vou centralizar, vou colocar exatamente igual a parte de cima, a parte de baixo. Centralizo bem certinho. E aí sim eu vou fazer a minha colagem, pressionando um pouco no local onde eu coloquei a cola. Faço um pouco de pressão. Não precisa ser muito, porque a cola, se a gente usar da forma certa, ela nos dá um ótimo resultado. E aí eu vou passar também do outro lado. Passo na Bíblia. E também passo na guarda. Nesse lado, na parte de trás, eu não preciso fazer esse desconto de meio centímetro. Não tem necessidade. Esse é apenas na guarda da frente, na guarda dianteira. E aí eu venho, colo. Faço um pouco de pressão para garantir, só para garantir que ficou bem fixada a minha guarda aí na minha Bíblia. Aí eu venho dando atenção, fazendo aí os ajustes necessários para que fique perfeita a minha colagem, que não interfira nos outros processos que eu vou fazer na minha Bíblia. Depois eu venho com a fita, eu uso essa fita aqui, venho com a fita crepe, para dar um pouco mais de sustentação a essa colagem que eu fiz. Gente, parece um pouco de exagero, mas eu me sinto muito segura fazendo todo esse processo. Vocês vão ver pessoas, ou já viram, que não fazem todo esse processo, né? Mas eu prefiro fazer porque eu quero garantir que essa Bíblia não vai soltar, que essa guarda não vai soltar. Eu preciso garantir a qualidade desse trabalho que eu estou fazendo. Passo aqui a fita crepe dos dois lados e aí eu colo mais uma vez, reforço a colagem da minha guarda no miolo da minha Bíblia. Tem miolos que vão estar bastante tortos aí nessa parte do lado e aí a gente vai precisar de um processo diferenciado. Nesse caso não foi necessário, você pode reparar que o meu miolo estava bem retinho e aí só com esses procedimentos eu já consigo garantir que ele vai ficar um miolo bem sustentado. Olha só como é que ela fica. Eu consigo abrir, eu faço as últimas observações, confirmo que tá tudo certinho, tudo bem coladinho. E depois eu venho com a minha capa,
faço o teste, posiciono e é mais ou menos assim que vai ficar a nossa Bíblia. No próximo vídeo eu venho com a colagem dessa capa e a finalização da Bíblia.